Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver agora mais uma aula que envolve aqui o assunto da geometria plana e agora nós veremos os quadriláteros. Como o assunto ia ficar um pouco extenso, eu resolvi dividir em duas partes, tá? Nessa primeira parte, nós estudaremos o paralelogramo e o trapézio. E na segunda parte nós veremos aí o retângulo, o losango e o quadrado. Beleza? Então são duas aulas que vão envolver aí os quadriláteros, que é um assunto muito importante aí não somente para o Enem, mas também para os demais vestibulares. Beleza? Então tenha aí uma excelente aula e vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver aqui ó, a parte 1 que envolve os quadriláteros, tá? Vamos começar com o paralelogramo e a sua definição. Olha só o que diz. Paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos, olha só, lados opostos, paralelos e congruentes. Olhem só, nós temos aqui ó, um exemplo de um paralelogramo. Por quê? Porque ele é um quadrilátero e os lados que são opostos, eles são paralelos entre si. Como falou também, né? Eles são congruentes. Então, por exemplo, se esse comprimento aqui ó, é um certo comprimento B, opondo-se a ele, esse comprimento aqui ó, também é B. Então, os lados opostos são paralelos e, nesse caso, medem B. Da mesma forma, pessoal, se eu disser que esse comprimento aqui ó, é A, esse aqui também é A. Então, nós temos aqui um paralelogramo, onde os lados opostos são paralelos e de mesma medida. Beleza? Olha só, pessoal, se eu considerar, por exemplo, esse B ser a base desse paralelogramo, o que acontece? A altura é a distância dessa base até o outro lado paralelo. Ou seja, a altura corresponde a esse comprimento que está aqui. Tudo bem? Mas a altura também, pessoal, eu posso pensar nela aqui do lado de fora, ó. Sem problema algum, eu posso colocar a altura aqui, ó, também formando 90 graus. E aqui eu tenho também, né, a altura, já que a distância entre esses dois lados, considerando B como sendo a base. Através disso aí, nós chegaremos na área desse paralelogramo, que é simplesmente o seguinte, é a base vezes a altura, tá? Então, base vezes altura, nós teremos a área de um paralelogramo. Pessoal, certamente, a área de um paralelogramo é a principal fórmula dele, beleza? Base vezes a altura. Mas tem duas propriedades que eu quero comentar rapidinho com vocês. Olha só, por exemplo, nós temos aí o paralelogramo. Se eu traçar, por exemplo, essas duas diagonais, qual é a propriedade que envolve as duas diagonais em qualquer paralelogramo? É que elas se cruzam nos seus respectivos pontos médios. Ou seja, aquele ponto médio ali, ó, ele é o ponto médio para aquela diagonal e também para aquela outra diagonal ali. Tudo bem? Agora, uma outra propriedade é a seguinte, que os ângulos opostos em um paralelogramo, eles possuem a mesma medida, ou seja, os ângulos opostos eles são congruentes, beleza? Então, vem comigo aqui. Então, pessoal, como eu acabei de comentar, se aqui nós tivermos, por exemplo, um certo ângulo alfa, aqui nós teremos um certo ângulo alfa também, tá? E é importante destacar o seguinte, se nós tivermos esse ângulo alfa e o valor do A aqui, nós poderemos descobrir a altura fazendo simplesmente um seno. Olha só, se eu fizer o seno deste ângulo alfa, prestando atenção unicamente neste triângulo retângulo que está aqui no canto esquerdo, o seno é o cateto oposto, ou seja, o H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, o seno de alfa é igual a H dividido por A. Dessa forma aqui nós poderemos descobrir, olha só, a altura e, consequentemente, calcular a área de um paralelogramo. Beleza? Vamos fazer agora esse exemplo 1 da Universidade de Pernambuco, que diz o seguinte.
Dois retângulos foram superpostos e a intersecção formou um paralelogramo, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui dois retângulos com lados aqui medindo 4 e 8 centímetros. Então, nós sobrepomos esses dois retângulos e chegamos nessa figura aqui assim. Tudo bem? Agora, olha só. Sabendo-se que um dos lados do paralelogramo mede 4,5 centímetros. Então, nesse paralelogramo que nós temos aqui, ó, um dos seus lados mede 4,5 centímetros. Olha só. Nesse retângulo maior, o seu lado direito aqui mede 8, ou seja, a sua altura é 8, então nós temos aqui 8 também, centímetros, né? Esse paralelogramo menor, esse comprimento é 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, o 4. Ok, pessoal? Então, olha só. Se ele está dizendo que um dos lados desse paralelogramo mede 4,5 centímetros, ou será esse lado que eu vou chamar de A, ou será esse lado que eu vou chamar de B. Qual dos dois lados mede 4,5? Pessoal, se esse comprimento aqui é 8, você concorda comigo que o valor do A aqui é um valor maior do que 8? Concorda comigo? Então, esse comprimento A, ele não pode valer 4,5. Então, certamente, este comprimento B, que eu vou colocar ali, esse comprimento, sim, mede 4,5 centímetros. Comprimento que nós temos aqui. Tudo bem? Quanto mede a área desse paralelogramo? Então, a pergunta aqui, ó, é justamente a área desse paralelogramo que nós temos ali. Pessoal, como nós acabamos de ver, a área de um paralelogramo é simplesmente a base vezes a altura. Nesse caso, se eu considerar aqui ó, o 4,5 como sendo a base, a altura, como nós vimos, né, é esse comprimento que está aqui. Ou seja, a altura acaba sendo exatamente igual a 8. Então, a base é 4,5 vezes a altura, que é 8. 4,5 vezes 8, chegaremos a 36 centímetros quadrados. Então, temos aqui a área desse paralelogramo. Beleza? Questão de certa forma simples, mas muito inteligente, né, pessoal? Vamos ver agora o próximo quadrilátero, que é o trapézio, uma figura aí muito importante, pensando não só no Enem, mas também nos demais vestibulares. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver o trapézio começando com a sua definição. Olha só, trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos entre si. Por exemplo, olha só, nós temos esse quadrilátero aqui, ó, e reparem que este lado aqui, ele é paralelo a este lado aqui. Ou seja, nós temos aqui um exemplo de um trapézio. Aí talvez você esteja se perguntando o seguinte, Ferreto, os lados opostos de um paralelogramo, eles não são paralelos? São. Então, olha só, o paralelogramo, Ferreto, não possui dois lados paralelos? Possui. Então, o paralelogramo, ele é um trapézio? Sim. Pessoal, olha só, todo paralelogramo a gente pode considerar como sendo uma espécie de trapézio. O contrário não é verdadeiro. A gente não pode considerar que o trapézio aí seja um paralelogramo, porque os lados opostos, por exemplo, aqueles dois ali, eles não são paralelos. Então, o trapézio, a gente não pode considerar um paralelogramo. Mas o contrário, sim. Todo paralelogramo é um trapézio. Tudo bem? Mas isso também não é muito importante, tá? O que é importante é nós sabermos aqui as propriedades e o formulário que envolve o trapézio. Beleza? Vem comigo aqui. No trapézio, pessoal, os lados que são paralelos, a gente chama eles de bases. Nós temos, então, uma base que é maior e uma base que é menor. Eu vou representar aqui, ó, com o B maiúsculo e com o B minúsculo. Tudo bem? Bom, em relação ao trapézio, nós temos outro elemento aqui bem importante, que é a sua altura. Se eu colocar aqui ó, a distância entre as bases paralelas, né, a base maior e a base menor, essa distância aqui ó, nada mais é do que a altura do trapézio.
E com ela, pessoal, juntamente com as bases, a gente pode chegar na fórmula da área. Olha só, se eu pegar, por exemplo, e colocar essa diagonal aqui, ó, dividir o trapézio em dois triângulos. Vou chamar aqui, ó, triângulo 1, tudo bem? E esse aqui o triângulo 2. Acompanhe o raciocínio comigo. Olha só, a área do trapézio, então, é a soma dessas duas áreas. Vamos calcular a área 1, ou seja, a área desse triângulo que nós temos aqui. É a sua base vezes a altura dividido por 2. Concorda comigo? Então, base vezes a altura dividido por 2. Temos aqui, ó, a área do triângulo 1. Agora, vamos calcular aqui, ó, a área do triângulo 2. Tá? Vamos colocar aqui, ó, área 2. Para que você entenda melhor, eu vou desenhar esse triângulo, tá? Girando ele vai ficar mais ou menos assim. Nós vamos ter aqui a base menor e a distância dessa base menor até o seu vértice, que está aqui, pessoal, nós colocaremos ela ali fora, ó, formando 90 graus. Então, nós temos aqui a altura, tá? Que é a altura do trapézio. Então, essa área 2 aqui, ó, nada mais é do que a base menor vezes a sua altura dividido por 2. Concordam comigo? Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Então, dessa forma, olha só, se nós somarmos essas duas áreas, nós vamos ter a área do trapézio. Ou seja, somando aqui, ó, nós poderíamos colocar o h sobre 2 em evidência. Concorda comigo? Vamos somar aqui, ó. Então, h sobre 2, ele está multiplicando quem? Está multiplicando a base maior mais a base menor. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, a fórmula da área do trapézio, que a gente pode escrever assim, ó. A área do trapézio é simplesmente a base maior mais a base menor, tudo isso daqui ó, multiplicado pela altura dividido por 2, ok? Vale comentar, pessoal, que aí nós temos um exemplo de um trapézio isósceles. Isso porque aqueles lados ali que não são paralelos, eles são lados que possuem a mesma medida. Tudo bem? Esse, então, é um trapézio isósceles. Agora também nós temos o trapézio retângulo, que você está vendo aí, que é bastante importante também. O trapézio retângulo é o único trapézio que possui aqueles dois ângulos ali medindo 90 graus. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo, pessoal, que envolve aí o trapézio, principalmente o trapézio isósceles. Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ao exemplo 2, que é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que diz o seguinte: o palco de um teatro tem a forma de um trapézio isósceles, cujas medidas de suas linhas de frente e de fundo são, respectivamente, 15 metros e 9 metros. Tá? Então, vamos mais ou menos desenhar aqui, ó, esse trapézio isósceles, tá? Mais ou menos assim, ó. Possui, então, esses dois lados com a mesma medida. Então, nós temos aqui o palco, a linha de frente, então, mede aqui, ó, 9 metros, tá? E a linha de fundos aqui, ó, mede 15 metros, beleza? Aí, continua assim, ó. Se a medida de cada uma de suas diagonais é 15 metros, calcule em metros quadrados a medida da área do palco, ou seja, quer saber a área do trapézio. Olha só, ele falou que a medida de cada uma de suas diagonais. Por que ele falou cada uma de suas diagonais? Porque as duas diagonais em um trapézio que é isósceles, elas possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Mas o que me interessa aqui é apenas uma delas. Então, esse comprimento aqui ó, foi dito que também mede 15 metros, ok? O que nós poderemos fazer? Ó? Eu posso baixar aqui, por exemplo, a altura desse trapézio. Concordam comigo? Aí, olha só, pessoal, se eu colocasse também um pontilhado aqui, ó, formando 90 graus, até eu vou apagar aqui no meio esse valor 15, para você entender melhor. Olha só, se aquele comprimento lá em cima mede 9,
essa parte aqui no meio, que vai daqui até aqui, você concorda comigo que é 9 também? Como o total é 15, no trapézio isósceles, esses dois comprimentos aqui, ó, eles são exatamente iguais. Ou seja, para totalizar 15, faltam 6. Então, nós teríamos aqui, ó, 3 metros aqui e 3 metros aqui. Então, agora, com isso tudo, pessoal, você pode focar a tua atenção nesse triângulo retângulo, tá? Que eu estou colocando aqui, ó. E vamos calcular o teorema de Pitágoras para descobrir quanto é que mede a altura desse triângulo aqui. Ou seja, o seu cateto que corresponde à altura do trapézio, tá? Então, nós vamos ter aqui o 15 e a base do triângulo, olha só, é o 9 mais o 3, ou seja, o 12. Então, nós vamos ter aqui o 15 elevado ao quadrado é igual a 12 elevado ao quadrado mais o h elevado ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado, 144, mais o h ao quadrado. Dessa forma, pessoal, ó, h ao quadrado é igual a 225 menos o 144. Isso aqui é 81, ou seja, o h é raiz quadrada de 81. Vamos ficar com o valor positivo 9 metros. Beleza? A gente poderia chegar no valor 9 metros pensando aqui no triângulo pitagórico 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Tudo bem? Então, pessoal, vamos calcular aqui, ó, agora a área do palco. Olha só, a área é a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, agora é só substituir aqui, ó, nós teremos o seguinte. A base maior é tudo isso daqui, ó, 15. Mais a base menor, 9. Foram as duas informações do problema, né? A altura que nós descobrimos, que vale 9 metros, e tudo dividido por 2. Então, nós teremos o seguinte, ó, 15 mais 9 é 24. 24 dividido por 2, teremos o 12. E 12 vezes o 9, 108 metros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, a área do palco. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final da primeira parte do assunto quadriláteros, tá? Não esqueça de assistir aí a segunda parte. Bons estudos e até mais.